estamos de volta aqui mais uma vez, dando continuidade à parte de instalações prediais de esgoto sanitário, né? E já que esse semestre é um semestre remoto, é um semestre diferente, é um semestre onde nós estamos colocando nossas aulas de sala de aula aqui nesse canal do YouTube, né? Então, você que é meu aluno, que é meu fiel escudeiro aí, dá uma curtidazinha lá na página, né? Se inscreve, deixa lá um comentário, alguma coisa positiva para quem não é meu aluno, quem é de outro estado, que está tendo a curiosidade se assiste o vídeo ou não, assiste aos vídeos ou não, deixa um comentário legal para que eles possam também desfrutar dessas aulas e que possam aprender um pouco mais sobre instalações hidrossanitárias com essas aulas, tá bem? Vamos para frente. Então hoje a gente vai ver a nossa segunda parte de um total de 5 partes de esgoto sanitário, tá? É um arquivo menor, portanto nós vamos ter uma live aí, uma aula aí um pouco menor também, né? Só são 20 slides, embora em alguns slides eu demore bastante, porque são slides que eu vou definir várias coisas, mas mesmo assim vai ser uma aula mais curta, ok? Então é uma aula que vai apresentar a vocês, dar familiaridade para vocês, as partes do sistema de instalações de esgoto sanitário, tá bem? Então vamos lá, partes do sistema da instalação predial de esgoto sanitário. Quais são os elementos? Então vamos lá. A primeira coisa é lembrar que a gente já apresentou na aula passada que falar de sistema de esgoto sanitário predial, né, de instalação predial, é subdividir esse esgoto predial, esse sistema em 3 partes. O subsistema de esgoto primário, o subsistema de esgoto secundário e o subsistema de ventilação. Então a gente lembra que quando a gente fala de esgoto, pessoal, a diferença do esgoto para todos os demais sistemas é que o esgoto ele não só trabalha com o líquido, com o efluente, mas ele trabalha também com o sólido, né? Você tem a presença de sólidos ali representados pelas fezes em sua maioria, tá? E pelos gases, porque você tem a decomposição da matéria orgânica presente na parte líquida, convertendo-se aí, gerando aí gases que são inflamáveis e mal cheirosos também, tá? Então, por isso é que a gente comentou na aula anterior, naquelas prerrogativas do sistema de esgoto sanitário, que você tem que escoar, eliminar, tirar dali o esgoto o mais rápido possível, para que você não tenha, não só para que você não tenha mau cheiro, mas também para que você não tenha o risco de obter a formação de gases ali no local perto de onde o usuário está, ok? Bom, então, subsistema de esgoto primário, secundário e subsistema de ventilação. Tudo isso faz parte do esgoto. Então, essa ventilação aqui não é para ventilar a casa, é para ventilar o sistema de esgoto sanitário, ok? Para quê? Para eliminar esses gases. Já foi comentado isso no vídeo anterior, tá? Então, por definição da própria NBR 8160, da própria norma que vocês já fizeram o download delas, eu tenho certeza, diz aqui, tubulação de esgoto primário, aquela que tem acesso a gases provenientes do coletor público ou dispositivo de tratamento. Professor, eu não entendi. Então veja lá. Quando a gente fala de gases, pessoal, você tem que sair da caixinha e não pensar na tubulação de esgoto caminhando no sentido do fluxo da vazão, do fluxo líquido, mas sim caminhar no sentido oposto. Por quê? Porque o sentido oposto é o sentido que os gases vão, né? Então, no sentido do fluxo, a tubulação tem um caimento e que esses gases que vão estar lá na rede pública vão querer subir por esse caimento, né? Então, os gases pensam em sentido oposto aos líquidos quando se trata aqui de esgoto. Então, nesse sentido, eu começando lá pela rede pública, lá pelo coletor público, que é a tubulação que passa em frente à sua casa, esses gases que estão lá já sendo gerados, sendo produzidos lá há muito tempo, porque essa tubulação já vem coletando aí quilômetros e quilômetros de efluentes, tá? E aí você tem essa geração de gases. Na hora que ele se encontra com aquela bifurcaçãozinha, né, com aquela entrada, com aquele ramalzinho, que é o teu coletor predial, que tem um sentido de lá da rede pública até dentro da tua casa para cima, um sentido descendente, esses gases vão entrar e vão subir. Essa primeira tubulação
da qual faz parte o coletor predial teu, da tua casa, ela compõe o subsistema de esgoto primário. Por quê? Porque o mau cheiro vindo da rede pública, ele entra nessa tubulação. Mas, professor, na minha casa não tem rede pública, eu tenho um fossa e um sumidouro. Ok. Então, entendendo, fazendo de conta dessa analogia que a fossa equivale à tua rede pública, tá? A tubulação que liga a fossa ao restante da tua casa seria aí o esgoto primário. Ok? Na fossa há um mau cheiro, né? Embora a fossa seja dimensionada para minimizar esse mau cheiro, mas há um mau cheiro, tá? Então, essa tubulação entre a fossa e o teu primeiro desconector, no sentido da fossa até a parte interna da tua casa, é a tubulação de esgoto primário. Ok? Bom, professor, o que é que separa a tubulação de esgoto primário da tubulação de esgoto secundário? Foi falado no vídeo anterior, na aula anterior, que o que separa é justamente a presença de um desconector. Professor, o que é um desconector? Um desconector, como já foi falado no vídeo, é um elemento provido de um fecho hídrico, de uma camadazinha líquida, uma barreira física. Não tem qualquer engenharia aí, computacional, mecânica, é uma barreirazinha física apenas, tá? É uma camada de água que impede que esses gases passem por ela, né? Mas que essa camada de água ela pode, em alguma situação, por algumas razões, que eu já comecei a elencar ontem, quando eu fiz aquele histórico, ser quebrada. E esse termo quebrada, ele se refere, ainda que momentaneamente, num breve intervalinho curto de tempo, tá? Ou num pequeno momento, num pequeno espaço também. Tá? Então, esse fecho hídrico pode ser quebrado, mas nesse fecho hídrico você tem um desconector, que é um ralo sifonado, uma caixa sifonada, um sifão, o próprio vaso sanitário, que já é autossifonado também, né? Então, a partir da hora que o esgoto caminha do desconector até o aparelho sanitário, né? Eu estou falando aqui no sentido oposto ao do fluxo líquido, mas sim no sentido dos gases. Os gases querem entrar no aparelho sanitário, fazer o caminho oposto ao do líquido. Então, nesse sentido, eu passo a ter o subsistema de esgoto secundário. Então, veja que, por definição, ele é aquele que não tem acesso a gases provenientes do coletor público ou dispositivo de tratamento protegido por desconectores. Ou seja, essa redação não está muito legal. Os gases provenientes do coletor público ou do dispositivo de tratamento, que seria a fossa séptica, não tem acesso ao subsistema de esgoto secundário, porque antes dele eu tenho o meu desconector. Que o próprio nome, o nome é muito bem-vindo, porque o próprio nome desconector, ele já deixa muito clara a ideia, ele já reforça a ideia de que ele desconecta, ele retira o vínculo entre o que tinha antes com mau cheiro e o que tem depois sem o mau cheiro, sem os gases, tá? Então essa é a finalidade aí do desconector. E eu tenho o subsistema de ventilação, que é aquele subsistema, pessoal, que tem a finalidade de eliminar esses gases que porventura se formem ali dentro da tubulação e mandar para a atmosfera. Então esses subsistemas, eles são sempre abertos para cima, uma tubulaçãozinha que vai acima do telhado um pouquinho, tá? Para poder garantir que a pressão que tu tenha dentro da tubulação seja a pressão neutra, ou seja a pressão atmosférica, evitando qualquer possibilidade de conduto forçado, porque aí você teria um risco muito grande numa tubulação em conduto forçado, cheio de gases inflamáveis, você teria uma bomba prestes a explodir, tá? Não só eliminar esses gases pelo risco do conduto forçado, mas também eliminar esses gases pela questão do mau cheiro, tá? Então essas aí são as finalidades do subsistema de ventilação. E cada um desses subsistemas é formado por um conjunto de tubulações e acessórios e elementos que tem cada qual a sua finalidade e o seu nome. Nós vamos aprender esses elementos aqui, tá? Então, caminhando um pouquinho para frente.
eu tenho um esquema de um prédio, ok? Aonde o subsistema de esgoto secundário está representado na linha vermelha, tá? E o subsistema de esgoto primário está representado na linha cheia preta. Mas note que além dessas duas linhas, eu também tenho uma linha tracejada aqui que representa as tubulações do subsistema de ventilação, tá? Então nessa figura eu tenho 3 subsistemas. Vamos começar por esse térreo, primeiro, segundo pavimento. No segundo pavimento, eu tenho aqui, por exemplo, a pia do lavabo, né? E eu tenho aqui o ralo, que provavelmente deve ser aí o ralo do chuveiro ou o ralo de lavagem do piso, se esse ambiente for só um lavabo, tá? Vejam que são elementos hidráulicos. Aparelhos sanitários. Vejam que no sentido da vazão, a água desce por aqui, como por aqui, e vem para cá. Aí bem aqui, ó, tá uma letrazinha U. Isso aqui é um sifão, né? Isso aí é a representação nesse esqueminha, né, de um fecho hídrico. Então isso aqui provavelmente vai ser uma caixa sifonada, esse elemento, tá? Que eu representei aqui apenas como um sifão, mas esse elemento aí é uma caixa sifonada, tá? Então notem que daqui até a caixa sifonada eu tenho o subsistema de esgoto secundário de vermelho. Por quê? Porque os gases não chegam aqui justamente por causa da caixa sifonada. Caminhando para cá já é preto. A caixa sifonada em si já é preta. Por quê? Porque o mau cheiro entra na caixa sifonada. Ele só não passa para lá, tá? Os gases chegam até a caixa sifonada, mas eles não passam para o banheiro, tá? E aí você vem para cá, desce da caixa sifonada, vem para esse tubo de queda, né? Tubulação de esgoto primário, descendo do tubo de queda, na hora que horizontaliza lá no térreo ou no subsolo, na hora que horizontaliza eu tenho um subcoletor, tá? Aqui eu tenho outro tubo de queda, outro subcoletor, e tantos quantos forem o número de subcoletores, eles vão se encontrar em uma caixa de inspeção para que na saída da caixa eu tenha uma única tubulação. Se essa caixa de inspeção for a última caixa de inspeção antes do coletor público, na saída dela eu vou ter uma única tubulação, que é o coletor predial. Agora, professor, é possível ter mais de uma caixa de inspeção? É possível você ter várias caixas de inspeção. Agora, se essa tua caixa não for a última antes do coletor público, se ela for mais lá no meio do prédio, então a saída dela não é um coletor predial, é outro subcoletor. Então pode acontecer de ter uma caixa de inspeção aqui, sair um subcoletor para cá, ter uma outra caixa de inspeção aqui, sair outro subcoletor para cá perpendicularmente a ele, eles se juntam aqui, nessa junção eu tenho que colocar outra caixa de inspeção, e na saída eu vou ter, se for a última caixa de inspeção, o coletor público. Senão eu vou ter outro subcoletor até que chegue em outra caixa de inspeção, e mais um, até que quando chegar na última caixa de inspeção, eu vou ter finalmente o coletor público. O predial, perdão. O coletor predial, que é essa tubulação aqui. O público é esse, tá? Bom, então, uma vez mostrado aqui o que é esgoto primário e o que é esgoto secundário, vejam que eu tenho aqui uma ventilação e que essa ventilação é feita no tubo de queda, tá? Então, aqui eu digo que eu ventilei o tubo de queda. Essa é a expressão que a gente usa. Eu ventilei o tubo de queda, tá? O tubo de queda está ventilado. Professor, e a título de curiosidade, como é o nome dessa tubulaçãozinha aqui tracejada de ventilação? Como se trata de uma coluna e ela ventila o tubo de queda, ela é uma coluna de ventilação, tá? Note que aqui está escrito ventilador primário, que é o tubo ventilador primário. No momento oportuno eu vou explicar o que é isso, ok? Assim como no momento oportuno, eu também vou explicar o que é ramal de descarga e ramal de esgoto. Vai ter um slide para isso, ok? Então vamos lá. Beleza, então já aqui, ó, quais são as tubulações, quais são os nomes delas, vamos nos acostumando a elas, vamos lá. Tubulações para coleta e afastamento de águas servidas. Quais são as tubulações que nós temos na IPES? Vamos lá, ramais de descarga, ramais de esgoto, tubo de queda, subcoletor e coletor.
Todas elas eu já mencionei até aqui, desde a primeira aula, desde o primeiro vídeo. Todas elas, né? Você, mesmo que eu não tenha explicado formalmente ainda nenhuma delas, porque formalmente eu não expliquei, você já tem uma grande concepção, uma grande percepção do que é cada uma delas. Você já sabe que o ramal de descarga é aquela que se liga ao aparelho sanitário, né? Você já sabe que o tubo de queda é a vertical, que liga os vários pavimentos. Você já sabe o que é subcoletor e o que é coletor. O coletor é o último, né? Antes de chegar no coletor público. Você já tem essa boa noção. Também já sabe ali o que é um ralo sifonado, uma caixa sifonada, um sifão. Aí, professor, o que é um ralo sifonado? Qual é a diferença para o ralo comum? Nós vamos explicar isso também, ralo comum ou ralo seco, tá? Que se difere do ralo sifonado, ok? Aí, as canalizações de ventilação, eu tenho ramais de ventilação, tubo de ventilação, coluna de ventilação, tubo ventilador primário, barrilete de ventilação. Eu tenho várias tubulações aí que são do subsistema de ventilação. Aqui estão só algumas, mas tem outros, tá? E os dispositivos especiais, eu tenho ali caixas de inspeção, caixas de gordura e caixas de passagem. Nós vamos ver esses três dispositivos aqui, CI, CG e CP, tá? Então, quando você vai fazer uma peça gráfica, você dá a elas o nome de CI, CG e CP. Então, se eu tenho 5 caixas de inspeção, CI1, CI2 até CI5, ok? Para frente. Então, quais são as partes de uma instalação? Isso daqui, pessoal, isso daqui é uma figura da própria norma. É muito comum, é muito habitual quando a gente trabalha com instalações sanitárias, principalmente esgoto, colocar as figuras da própria norma, porque a própria norma ela se encarregou de pegar cada parte do ambiente e dar o nome e explicar o que é. Então, vamos a ela. Para a gente se familiarizar, perceba que isso aqui é um ambiente que seria ali um banheiro, né? Onde eu tenho a pia, onde eu tenho o vaso sanitário, esse, e onde eu tenho essa outra, que vocês mais jovens aí não tem muito essa percepção do que seja, mas isso aqui é um bidê, tá? Isso aqui é um bidê. Professor, o que é o bidê? Já falei em outro vídeo, mas o bidê, ele equivale hoje àquela ducha higiênica, tá certo? Ele serve para você fazer a higienização pós número 2, tá? Ou seja, a higienização do revestrez, tá? Então, o que é que ocorre? O bidê foi retirado à medida que os espaços foram sendo diminuídos e foi colocado uma duchinha onde a pessoa, no próprio vaso sanitário, faz a higienização pós número 2, tá? Então, você tem aqui, além desses três elementos, note que bem aqui tem mais um, que é um ralo, tá? E esse ralo aqui, ele pode estar representando, por exemplo, o ralo do chuveiro, dentro do ambiente do chuveiro, tá? Ou pode estar representando também um ralo de lavagem do piso, afinal de contas, de vez em quando lava-se o banheiro ali com água sanitária, desinfetante, sabão em pó, né? Ok, então esses aqui são os elementos, tá? E as tubulações, aí vamos lá. Ramal de descarga, parte da tubulação que recebe os efluentes dos aparelhos sanitários. E isso é o ramal de descarga. Então veja lá, é a última tubulação, pessoal. Desculpa, o último seria associado. É a primeira tubulação onde o esgoto é gerado logo após a saída do aparelho sanitário. É a primeira. Então, vejam, essa pia, a água desceu aqui, ela já desce por essa tubulaçãozinha aqui, que é o ramal de descarga da pia. Esse bidê, a água foi gerada aqui, virou esgoto, desce por essa tubulação, que é o ramal de descarga do bidê. Da mesma forma, o vaso sanitário tem um ramal de descarga, note que comparativamente ele tem um diâmetro bem maior, por norma ele é no mínimo 100 milímetros, tá? E note que o ralo, ele também tem o seu ramal de descarga. Perceba ainda que todos esses ramais, com exceção do ramal de descarga do vaso sanitário, vão se encontrar nessa peça aqui no meio. Nessa peça aqui no meio. Essa peça aí no meio, pessoal, é uma caixa sifonada ou um ralo sifonado. Que aparentemente, como eu tenho aqui uma grelha,
que vai receber a água de lavagem do piso. Esse ralo sifonado, ele está fora da área do chuveiro, mas ele está ali dentro da área do banheiro, justamente para você, quando for fazer a lavagem do piso do banheiro, você escoar a água para esse carinha aqui. Portanto, isso aí não seria uma caixa sifonada, seria um ralo sifonado, se isso daqui for uma grelha. Se não for uma grelha, se for uma tampa, se for fechado, aí eu tenho uma caixa sifonada, ok? Então essa daí é a diferença, tá? Mas falou o ramal de descarga, entra o próximo, que é o ramal de esgoto. Pessoal, o que é o ramal de esgoto? Veja, o ramal de descarga, ele é uma tubulação que se liga unicamente ao aparelho sanitário, né? Portanto, o dimensionamento do ramal de descarga está totalmente vinculado ao aparelho sanitário ao qual ele se liga. Agora, na hora que eu venho um ramal de descarga da pia, que junta com o ramal de descarga do ralo, do chuveiro, da banheira, sei lá, e entram num aparelho ou se juntam para sair a partir dali uma única tubulação, essa tubulação única não leva mais o nome de ramal de descarga, leva o nome de ramal de esgoto. Então, o ramal de esgoto é parte da tubulação que recebe os efluentes dos ramais de descarga, no plural. Então, vejam, o bidê vem para o ralo sifonado, o ralo seco, o ralo vou já falar o que é ralo seco. O ralo do chuveiro vem para esse ralo sifonado, o ramal de descarga da pia vem para esse ralo sifonado, cada um deles é um ramal de descarga, mas na saída eu tenho uma saída única que já não é mais um ramal de descarga, passa a se chamar ramal de esgoto, ok? Mas veja que no caso do vaso sanitário, eu tenho aqui um ramal de descarga, que vai se encontrar bem aqui com o ramal de esgoto que está vindo do ralo sifonado, da caixa sifonada. Ok? Então, uma vez definido o que é ramal de descarga, ramal de esgoto, vamos para frente. O próximo elemento que nós temos aí é o tubo de queda. Como o próprio nome diz, queda, então a gente já sabe, é uma tubulação vertical que vai ligar os pavimentos sucessivos e que vai permitir que o esgoto desça até o térreo para de lá ser escoado pelo subcoletor, pelo coletor predial e pelo coletor público, tá? Então, o tubo de queda é parte da tubulação que recebe os efluentes do ramal de esgoto ou do ramal de descarga. Veja, tanto pode ser um ou outro ou os dois, tá? Então, vejam que o tubo de queda aqui, ele está recebendo esse cara, esse trechinho daqui para cá é um ramal de esgoto, por quê? Porque ele juntou já tubulações, ele já é o resultado da junção desse ramal de descarga do vaso com esse ramal de esgoto que está vindo do ralo sifonado, né? Então ele está recebendo aqui um ramal de esgoto, mas é possível que um tubo de queda receba apenas ramais de descarga do vaso sanitário, por exemplo. E nós já vimos isso no arquivo anterior, na aula anterior. Nós vimos isso. Nós vimos exemplos onde eu tenho um tubo de queda com uma prumada apenas para os vasos sanitários e outro tubo de queda para os outros aparelhos sanitários do ambiente, ok? Beleza, então tubo de queda foi, vamos para frente. Professor, desconectou, no caso aqui vai ser esse cara, né? Esse cara é um elemento sifonado, esse cara aqui é um elemento sifonado. Então, aparelho separador destinado a impedir a passagem dos gases do interior das tubulações para o ambiente sanitário. Então os gases eles estão vindo de onde? Eles estão vindo daqui do tubo de queda lá de baixo. Aí eles vão penetrar aqui, vão penetrar aqui. A parte dos gases que tentar vir para cá, quando chega aqui não passa. Esse cara é um desconector. Ah, professor, então pera lá. Essa tubulação aqui é tubulação de esgoto primário ou secundário? Me diga você. Primário. E essas outras tubulações, essas três, do bidê, da pia e do ralo, são do esgoto secundário, né? Quando que eu vou sentir mau cheiro desses três caras? Quando, por alguma razão, o fecho hídrico desse desconector quebrar-se, tá? E nós já estudamos alguma coisa a respeito disso, ou por evaporação, ou pelos fenômenos ligados à sifonagem. A sifonagem induzida ou a autossifonagem, tá? Bem,
Falado do desconector, a gente segue apresentando aí o tubo ventilador. Eu tenho que ter só um certo cuidado, porque do jeito como eu coloquei aqui, ó, tubo ventilador, parte da tubulação de ventilação ligada a desconectores ou ramal de descarga dos aparelhos sanitários. Tá? Na verdade, não existe uma tubulação chamada tubo ventilador. Existe ramal de ventilação, coluna de ventilação, tubo ventilador primário, tá? Mas uma tubulação essencialmente chamada tubo ventilador não tem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como eu vou ter ainda nesses slides a chance de apresentar os vários tipos de tubulação de ventilação, inclusive nesse slide aqui eu já falo, eu vou pular esse item tubo ventilador, porque eu vou falar melhor do ramal de ventilação e da coluna de ventilação, que são os elementos ventiladores que estão presentes nesse slide, ok? Então vamos lá. Então veja que aqui eu já coloco o ramal de ventilação, né? Então olha só, pessoal, eu vou ler bem direitinho, preste atenção no que eu vou ler agora, porque aqui já apresenta para você, projetista, várias possibilidades. E isso aqui é trecho da norma, é retirado da norma, tá? Então veja lá, ramal de ventilação, parte da tubulação que interliga, né? Um tubo tem duas extremidades, então ele interliga duas coisas. Que interliga, olha aqui, ó, o desconector, olha o conectivo ou, aqui ó, ou ramal de descarga, ou, de novo, ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna, do outro lado, a que, eu ligo a uma coluna ou a um tubo ventilador primário. Tem muita coisa para ser falada. Então vamos lá. Ele fala em interliga, quando eu falo em interliga eu tenho duas extremidades. Então vamos começar pela primeira extremidade. Então na primeira extremidade, ele interliga o desconector, ou ramal de descarga, ou ramal de esgoto. Tá? De um, se for ramal de esgoto, de um ou mais aparelhos sanitários. Ok. Pessoal, esse cara, nessa figura aqui, é o meu ramal de ventilação. Ele interliga, nessa imagem, ele está interligando quem? Numa extremidade, o ramal de esgoto, tá aqui, ó, ramal de esgoto. Nesse caso, é o ramal de esgoto, pessoal, de 1, 2, 3 aparelhos, né? Então, quando ele fala de um ou mais aparelhos sanitários, é o ramal de esgoto de 3 aparelhos, tá? Nesse caso, ele interligou o ramal de esgoto. Mas, professor, aqui está dizendo que ele também poderia estar ligando o desconector ao ramal de descarga. Pode, tá? Professor, então esse cara... Opa, volta, tá. Coluna, ramal de ventilação. Aqui que eu estou. Esse cara, esse ramal de ventilação, ao invés de estar, olha a expressão que a gente usa, ventilando o ramal de esgoto, né? Se ele está ligado no ramal de esgoto, ele está ventilando o ramal de esgoto, ok? Ao invés de estar ventilando o ramal de esgoto, ele poderia estar ventilando a caixa sifonada? Poderia. Ventilando o desconector? Poderia. Ok? Então ele poderia estar conectado aqui. Professor, ao invés dessas duas possibilidades, ele também poderia estar ventilando o ramal de descarga. Poderia estar ligado bem aqui, ó. Agora, veja. Se eu estou ventilando esse ramal de descarga, eu vou ter que colocar outros dois a mais, um para esse cara e um para esse, né? É inteligente isso aí? Não. Ah, então quando que ele ventila um ramal de descarga? Quando eu tenho no ambiente um único aparelho sanitário. É a explicação que eu consigo dar é essa, né? Quando eu tenho num ambiente sanitário um único aparelho sanitário, tá? Aí sim eu vou ter que ventilar esse aparelho único. E aí não vai haver diferença entre ramal de descarga e ramal de esgoto. Tá? Então, nesse caso aí, eu teria o ramal de ventilação ventilando um ramal de descarga. Então, lembrem, ele pode ventilar o ramal de esgoto, conforme está nessa figura, mas ele também pode ventilar o ramal de descarga, né? Se aqui são os ramais de descarga, eu teria que ter 3 ramais de ventilação, ou ele pode ventilar o desconector, isso é uma das extremidades do ramal de ventilação. Na outra extremidade, o que é que está escrito aqui? Ó? Há uma coluna de ventilação ou há um tubo ventilador primário. Isso aqui eu vou explicar bem direitinho agora. Vamos lá.
Notem que na outra extremidade aqui, esse cara está ligado à coluna de ventilação. Tá? Ele está ligado à coluna de ventilação. Ok? Então, nesse caso, ele está ligado à coluna de ventilação. Professor, o que é o tubo ventilador primário? Eu vou ter um slide que vai mostrar claramente o porquê que eu tenho uma tubulação chamada tubo ventilador primário, bem como quem é essa tubulação. Tá? Então, vamos para frente. Então, eu tenho aqui a coluna de ventilação. Olha só, a coluna é essa tubulação aqui, ó. Parte da tubulação vertical, se é uma coluna, é vertical, que interliga dois extremos, duas extremidades, né? Os ramais de ventilação, numa extremidade é o ramal de ventilação e ou tubos ventiladores individuais diretamente com a atmosfera, na outra extremidade a atmosfera, ou seja, esse tubo ele vai aberto até o céu que eu digo é até um pouquinho acima do telhado, tá? Ou a um tubo ventilador primário ou a um barrilete de ventilação. Devagarinho. Tubo ventilador primário. Eu não vou explicar nesse slide aqui o que é, mesmo que apareça aqui tubo ventilador primário. Por quê? Porque essa figura não me permite. Mas eu vou dizer o seguinte. Eu tenho aqui, pessoal, um tubo de queda e uma coluna de ventilação. São dois canos, colocando no popular, tá? Obviamente, o tubo de queda, por conduzir líquidos e sólidos, ele tem um diâmetro bem maior do que o da coluna de ventilação. O tubo de queda, ele não precisa subir até a atmosfera, porque ele não tem o compromisso de estar conectado com a atmosfera, tá? Mas ele tem a obrigação de subir até o último pavimento numa altura um pouquinho maior do que a contribuição de esgoto mais alta. Ou seja, numa altura um pouquinho maior, alguns centímetros, do ramal de descarga mais alto. Aí você mata, é aí que termina a necessidade do tubo de queda. Né? É aí que termina a necessidade do tubo de queda. O tubo de queda, então, ele começa lá em cima, no pavimento mais alto, alguns poucos centímetros acima do ramal de descarga mais alto. E aí ele só desce, ok? A coluna de ventilação, como a gente já viu em outros slides, ela se liga também ao tubo de queda em vários lugares. A gente vai ver isso, certo? Eu pergunto para vocês, acima do último pavimento, quem é que tem que subir? Não é só uma dessas duas tubulações, que seria a coluna? Então a turma fez uma engenharia, acima do último pavimento, um pouquinho, a turma ligou a coluna de ventilação ao tubo de queda, e ao invés de subir a coluna de ventilação até um pouquinho acima do telhado, subiu o tubo de queda. E essa parte do tubo de queda, que antes não era necessária, que agora passa a ser, tendo que ir até um pouquinho acima do telhado, passa a se chamar essa continuidade, essa extensão, esse apêndice do tubo de queda, acima do último ramal de descarga, passa a se chamar tubo ventilador primário. Porque ele passa a ter a função de ventilar. O que é que se ganha com isso? Se ganha uma ventilação muito mais eficiente de quem? Do tubo de queda. Né? Então, se eu tenho que subir mesmo, se eu já ia ter que subir uma tubulação que sempre está coladinha, que nem diz o SBT, coladinha com o Gugu, né? Que está coladinha com o tubo de queda, eu mato essa tubulação, que é a coluna de ventilação, vou mostrar o slide, e ao invés de prolongá-la, eu prolongo o tubo de queda. Porque isso me dá uma eficiência maior, tá? A gente vai explicar no outro slide, tá? Bom, barrilete de ventilação. Eu também vou me permitir explicar barrilete de ventilação somente no slide que mostra o barrilete. Assim fica complicado eu explicar, tá? Então aqui são só algumas definições. Tubo ventilador primário, tá aqui ele, mas eu só vou explicar também depois, vai ter um slide que vai mostrar isso, tá? E aí eu apresento aqui ralo e caixa sifonados, e aí eu digo aqui que tem um outro ralo aqui, que é o ralo seco. Professor, qual é a diferença?
Ralo sifonado é aquele que tem o sifão, desconector, portanto um fecho hídrico. E um fecho hídrico nada mais é do que um U, uma alturazinha com água. Por isso que a gente diz que ele é molhado, né? A gente não usa a expressão ralo molhado, mas o ralo sifonado ele contém dentro dele permanentemente uma colunazinha, um Uzinho, um tubo de água, né? O ralo seco ele não tem esse fecho hídrico. Então, qual é o ralo seco? O ralo seco é aquele ralo que geralmente eu coloco, pessoal, lá no chuveiro, apenas para receber a água que foi depositada ali na superfície, no piso, por conta do uso do chuveiro, tá? Então, ele recebe, ele é apenas uma conexão entre a superfície molhada e a tubulação. Esse é o ralo seco, tá? Não, mas passa água por ele. Mas ele não tem um fecho hídrico que mantém água permanentemente ali. E ele não impede o mau cheiro. Professor, eu posso utilizar no chuveiro um ralo sifonado ao invés de um ralo seco? Pode, mas aí se você fosse usar esse esquema, esse cara aqui não teria necessidade de estar aqui, ele estaria aqui, né? E aí você teria uma configuração mais ou menos assim. Essa turma aqui, pia, bidê, se encontrariam aqui no ralo que seria sifonado, que ele seria com grelha. Esse cara não existiria e o ramal de descarga, o ramal de esgoto desceria aqui assim, ó. Tá? Essa seria a diferença. Professor, eu uso um ou outro, depende da sua característica como projetista, bem como depende também da geometria do banheiro. Então depende dessas duas coisas, tá? Bem, passando para frente, ralo sifonado e ralo seco já foi. Caixa de gordura a gente vai ter slide só para explicar e dimensioná-la, então vamos passar para frente, tá? Tem vários itens aqui que eu posso passar para frente, morreu esse slide. Lá no térreo eu tenho algumas tubulações que eu não vejo nos pavimentos, que são tubulações típicas do térreo, que são os subcoletores e o coletor predial, tá? Então, o que é um subcoletor? Canalização horizontal, não tem subcoletor vertical, e aqui eu faço só observação, né, pessoal? Em conduto livre, que é o caso de esgoto, águas pluviais, tubulações horizontais não são totalmente horizontais com declividade zero, elas têm caimento, tá? Mas a gente chama de horizontais, porque o caimento é muito pequenininho, tá? Normalmente horizontal, que recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramal de esgoto. Vejam que eu tenho esse subcoletor lá no térreo, recebendo unicamente o efluente do vaso sanitário. Então essa tubulação aqui é um ramal de descarga, mas como ela é no térreo, ela também pode ser classificada aí como subcoletor, uma vez que ela está indo inclusive para uma caixa de dispersão. Vejam que eu tenho uma outra tubulação horizontal aqui no térreo, um outro subcoletor que está vindo de um tubo de queda no meio do prédio, e uma outra que está vindo ou de outro tubo de queda ou de outra caixa de inspeção mais para lá. Tá? Então esses subcoletores, eles são tubulações horizontais que ficam lá no térreo. Tá? E aí eu tenho o que é o coletor predial, que é esse cara que é uma tubulação única que sai após a última caixa de dispersão, ou seja, a tubulação que está entre a última caixa de dispersão e o coletor público. Tá? Então, parte da tubulação que recebe os efluentes dos subcoletores que vão se juntar numa caixa de dispersão e mandar para o coletor público. Tá bem? Bem, passando para frente, eu tenho aí o coletor público, que não é da disciplina de instalações hidrossanitárias, é da disciplina de sistema de esgoto e drenagem. Mas aqui eu defino tubulação pertencente ao sistema público de esgoto, blá blá blá, tá? Então isso aqui é lá da disciplina de sistema de esgoto e drenagem, que também sou eu que ministro, tá? Vamos para frente. E aí, eu tenho aí o coletor predial, que é essa daqui, né, que eu já falei, entre a última caixa de inspeção e o público, tá? E caixa de inspeção. Caixa destinada a permitir inspeção, limpeza e desobstrução. Pessoal, sempre que a gente fala de esgoto e de águas pluviais, a gente tem que prever locais para garantir a desobstrução. O sistema é em conduto livre, então se eu tirar, nada vai ali explodir, jorrar água sob pressão. Então eu aproveito para ter a oportunidade de promover limpeza e desobstrução. Em conduto forçado, água fria, eu não posso fazer isso, porque se eu quebrar um cano, a água vai jorrar para todo lado, porque ela está sob pressão, né?
A própria pressão da água arrasta os sedimentos, então você não tem ali obstrução. Além disso, nós estamos falando de água tratada, que dificilmente vai ter sedimentos ali que possam interferir no sistema. Mas a caixa de inspeção, por regra, por norma, você vai colocar ela em algumas situações. Existe uma distância máxima permitida entre dois elementos de inspeção sucessivos, ou seja, entre duas caixas de inspeção sucessivas, que é de 20 metros, isso é normativo. Além disso, você passou de 20 metros, tem que colocar outra caixa de inspeção. Professor, mas 1 metro depois já é o coletor público. Paciência. Passou de 20 metros, tem que colocar essa caixa de inspeção, senão o projeto não aprova. Tá? Ah, professor, juntou tubulações de chegada, caixa de inspeção. Não, eu não posso simplesmente colocar um T, um Y e dali sair só uma. Não. Ali você tem que colocar uma caixa de inspeção. Professor, eu tenho uma única tubulação que mudou de direção. Caixa de inspeção. Mudança de direção, junção de tubos, muitas vezes mudança de diâmetro nos sistemas públicos, mudança de diâmetro às vezes já implica a necessidade de um elemento de inspeção. Tá? Então, juntou tubulações, mudou de direção ou passou mais de 20 metros, você tem que prever caixa de inspeção. Tantas quantas forem necessárias. Tá certo? Essa é a questão da caixa de inspeção. Tá? E aí, passo um pouquinho para frente para mostrar aqui o próximo slide. Certo? Nesse slide, eu estou mostrando aqui, já é repetitivo, né? A função dessa aula de hoje é apresentar os elementos. Então, tudo aquilo que for repetitivo eu vou passar rápido, mas aqui eu quero me deter na coluna de ventilação, nos ramais de ventilação e no tubo ventilador primário, tá? Então, começando aqui embaixo os subcoletores, tubo de queda, né? Tubo de queda a gente já sabe. Note que a coluna de ventilação nasce, nessa hipótese, nesse caso, ela nasce no tubo de queda. Antes do primeiro pavimento, a coluna de ventilação nasce no tubo de queda. Então ela nasce e sobe aqui paralela, encostadinha no tubo de queda, com um diâmetro menor. Você tem uma maior e uma menor, tá? Quando eu tenho aqui os meus aparelhos sanitários, note que nesse caso, nesse esqueminha, eu não estou ventilando nem ramal de esgoto, nem ramal de descarga e nem desconector. Eu estou ventilando o aparelho sanitário. Então, os aparelhos aqui estão ventilados, numa tubulação na parede, e eles estão se conectando através do ramal de ventilação à coluna de ventilação. É essa concepção aí, tá? Então, aqui eu defino a coluna de ventilação. É a canalização vertical destinada à ventilação dos desconectores situados em pavimentos superpostos. Na verdade, aqui tá pobre. Não só dos desconectores, dos elementos, todos os elementos, dos ramais de descarga, dos ramais de esgoto, dos aparelhos sanitários, tá? Quando ele falou dos conectores aqui apenas, ficou pobre. Sua extremidade superior, olha aqui, ó, sua extremidade superior, aí eu vou colocar aqui, ó, ela pode ser aberta à atmosfera ou ligada ao tubo ventilador primário. Eu tenho a opção de, supondo que esse cara aqui seja o último pavimento, o tubo de queda morre aqui, e a coluna de ventilação subiria até a atmosfera, tá? Mas eu vou mostrar outra possibilidade de fazer o contrário, de, supondo que esse seja o último pavimento, ao invés de matar o tubo de queda, eu mato bem aqui, acima da ligação com o ramal, eu mato a coluna, como? Ligando ela novamente ao tubo de queda e prolongo o tubo de queda até a atmosfera. Esse prolongamento é que eu vou chamar de tubo ventilador primário. A gente vai mostrar no slide oportuno, tá? Então, ramal de ventilação, já mostrei. Tubo ventilador interligando o desconector ou ramal de descarga de um ou mais aparelhos a uma coluna de ventilação ou ao tubo ventilador primário, tá? Ramal de esgoto já tem, já foi explicado. Ralo sifonado também. Opa, que sim! Esse slide é o slide que eu quero mostrar.
Pessoal, sem mais delongas, olha para cá, olha para cá. Veja o que é que eu teria dentro da concepção inicial, dentro da didática mais simples, como é que deveria ser o meu projeto. Então vamos imaginar uma concepção inicial. O tubo de queda propriamente dito só tem necessidade de existir até aqui. Na verdade, até aqui, ó, né? Ele só tem necessidade de existir até aqui. Por quê? Ele só desce efluente daqui para baixo, desse ponto para baixo, concorda? Então ele só tem necessidade de existir se eu coloco uns centímetros a mais para a inspeção, tá? Se precisar, ok? Uns centímetros a mais. Aí ele vai e coloca, né? E na verdade tem uma razão de ser normativa, que mesmo que o tubo de queda só tem a necessidade de ser até aqui, ele tem que subir 30 centímetros acima do nível d'água desse aparelho aqui. Aí tem um detalhe da norma, essa norma tem muita especificação, essa norma tem muito detalhe, então realmente essa norma pede, ela exige que você a leia, tá? Ok. E aí, pessoal, eu tenho a coluna de ventilação vindo lá de baixo, que nasceu do próprio tubo de queda lá embaixo, tá? E que essa coluna de ventilação, olha só, professor, cadê o ramal de ventilação? Tá aqui, ó, na saída do desconector. Na saída do desconector. Então, quem foi que eu ventilei aqui? Eu ventilei o desconector. O ramal de ventilação é essa linha que está se ligando a quem? A coluna de ventilação. Num ponto situado acima do vaso, ó, do nível da água do vaso. Se liga. A norma explica isso, tá? E aí, essa coluna de ventilação, na verdade, como esse é o último pavimento, eu poderia matar o tubo de queda aqui e essa coluna teria que subir até acima da atmosfera. Acima quanto, professor? Se for o telhado final, naquele ponto, 30 centímetros acima da telha no mínimo. Se lá em cima eu tiver uma laje e nessa laje houver tráfego de pessoas, 2 metros acima da laje no mínimo. Ok? Então, se lá em cima for telhado, no ponto onde houve a inserção, 30 centímetros no mínimo. Se for uma laje e nessa laje houver tráfego de pessoas, 2 metros acima da laje no mínimo. Aí vai depender de como é esse tráfego, se tem alguma escadinha que sobe. Aí, o tanto que a escada sobe, você sobe além dos 2 metros. Tem essa questão também. É 2 metros acima do piso mais alto. Tá? Bem, mas voltando aqui. Então, o tubo de queda deveria morrer aqui. E a coluna de ventilação deveria seguir aqui na plumada dela até lá em cima. Essa seria a concepção inicial, considerando o conceito de tubo de queda e o conceito de coluna de ventilação. Aí o que é que os caras fazem? Os caras fazem o seguinte, isso é colocar na própria norma, a própria norma pede que você faça isso. Ao invés, já que eu vou ter que prolongar ao invés de prolongar a coluna de ventilação, que tem um diâmetro menor, faz assim, interliga a coluna de ventilação ao tubo de queda, ou seja, mata ela bem aqui, encontrando com o tubo de queda, e prolonga o tubo de queda até lá em cima. Só que a partir daqui, ele não tem mais a função de tubo de queda. Por isso que não é mais linha fechada, linha cheia, é tracejada, porque agora ele é elemento de ventilação. E a esse prolongamento do tubo de queda, acima do último aparelho sanitário, lá do último pavimento, eu denomino de tubo ventilador primário. Tubo ventilador primário. Cuidado! Aqui tem uma concepção que nós vamos definir melhor, mas ele não se chama tubo ventilador primário porque faz parte ou deixa de fazer parte do subsistema de esgoto primário, não. Tá? A
aqui se dá pelo fato de ter só ele subindo. Se dá pelo fato de ter só ele subindo. Então, essa continuidade do tubo de queda acima da necessidade de ser tubo de queda, dá-se o nome de tubo ventilador primário. Ok, pessoal? Deu para entender? Imagina uma avenida, que essa avenida tem um nome, a avenida todinha, aí lá no final ela muda de nome. Pronto, é mais ou menos o que acontece aqui. O diâmetro é o mesmo. Professor, há aqui uma redução no diâmetro? Não, eu sigo com o mesmo diâmetro que o tubo de queda tinha, só que agora eu interligo até a atmosfera e passo a chamar de tubo ventilador primário. Professor, é vantagem? É muita vantagem, porque você aumenta a eficiência na ventilação. Você está ventilando agora, ligando com a atmosfera de cara logo o tubo de queda e não mais uma tubulação acessória a ele. Então você tem vantagem, tá? Deu para entender, pessoal, qual é a vantagem, o que é o tubo ventilador primário? Ele é a continuação do tubo de queda acima dos últimos aparelhos sanitários. Tá certo? Bom, vamos passar para frente. Tirei a barba, vocês devem estar achando outra pessoa, né? A cara fica redonda, que a barba, né? Então para frente. Aparelho sanitário é qualquer aparelho, não é só o vaso, né? Pia, ralo, tudo isso é aparelho sanitário, tá? Vamos para frente. Ramal de descarga já sabemos, para frente. Sifão, né? Os desconectores, ralo sifonado, caixa sifonada, o próprio sifão embaixo de uma pia, são os elementos desconectores, são os elementos sifonados, tá? Já sabemos também. Opa, aqui está tubo ventilador primário, tubo de queda, ok, para frente. Caixa coletora. Isso daqui é legal também. Professor, o que é caixa coletora? Eu me lembro que teve um slide, você colocou lá também caixa coletora, mas não explicou. Pois é, não expliquei. Pessoal, olha para essa imagem e olha que bem aqui tu tens o nível da rua e o muro. E bem aqui tu tem, apesar daqui estar escrito primeiro, esse aqui é o pavimento térreo, né? Esse aqui é o pavimento térreo, o primeiro é acima dele. E aqui, abaixo do pavimento térreo, por qualquer razão, tu tem um subsolo. E nesse subsolo pode haver algum aparelho sanitário. Nesse esquema, representado por um vaso, mas poderia ser um conjunto de aparelhos sanitários. Às vezes você chega no edifício comercial e você encontra subsolos, 2, 3 pavimentos de subsolo, e às vezes se utiliza esse espaço do subsolo para colocar algumas áreas de uso da administração do condomínio, principalmente edifícios comerciais, salas comerciais. Então, às vezes, um almoxarifado, às vezes um quartinho de zelador, ou um quartinho de funcionários do condomínio, e esse quartinho tem que ter um banheirinho, né? Às vezes você tem um lava-jato de lavagem a seco de carros, só que lavagem a seco também utiliza água, um pouquinho de água, os caras precisam de água para lavar as mãos, para lavar equipamentos, não carro, mas equipamento, para diluir o produto com um pouquinho de água, tá? Então, mesmo na lavagem a seco, eu preciso de ter um aparelho sanitário no subsolo. Então, eu citei aí algumas possibilidades onde você tem aparelhos sanitários no subsolo. Ocorre o seguinte, eu quero que você olhe para cá. Ó. Lógico que isso aqui está fora de escala. Eu tenho um coletor público, que esse coletor público, ele não é colocado aí, dimensionado, cotado, a cota dele, a altura dele, da superfície para baixo, em função dos prédios que existem. Seria um absurdo. Toda vez que alguém constrói um prédio com subsolo, vai ter que quebrar a rua todinha, tirar a tubulação de esgoto pública e descê-la. Não, não é assim. O prédio que tem que se adaptar à cota que esse coletor passa. Concordam? Conferem? O prédio que tem que se adaptar à cota onde esse coletor passa. Então, na maioria das vezes, esse coletor ele vai estar muito próximo aqui da superfície, numa cota mais elevada do que a cota desse aparelho. Então, como é que eu vou poder descer aqui um subcoletor para encontrar com o coletor público que vai estar mais acima? Eu vou precisar recalcar a água.
Então, o que é a caixa coletora? Nós já vimos água fria e já vimos que a nossa cisterna, o nosso reservatório inferior, ele tem uma finalidade, que é servir de copinho para eu mergulhar lá o canudo, que é a tubulação de sucção, para que a bomba, assim como uma boca, sugue desse copinho. Né? Então, o reservatório inferior ele tem essa função. A função de servir, olha o nome aqui, ó, de poço de sucção. Tá? Então, o que é o poço de sucção? É um reservatóriozinho onde eu vou mergulhar a tubulação de sucção e sugar. Eu não posso simplesmente pegar uma bomba e ligar aqui, ó. Eu tenho que fazer todo o efluente utilizado nesse subsolo cair numa caixa, é a caixa coletora, para que nessa caixa eu pegue a minha bomba e sugue. E aí eu mando para onde, professor? Tubulação de sucção, bomba, dimensionamento da bomba, né? Uma tubulação de recalque que vai mandar para onde, ó? Pei, caixa de inspeção. Nesse caso, ele mandou para essa segunda caixa de inspeção, onde se juntou com a tubulação que já veio dessa primeira. Então, professor, por que teve a necessidade dessa caixa de inspeção? Se não existisse esse banheirinho, não existiria essa tubulação, sairia só uma. Se saía só uma, já podia ir direto. Essa daqui já seria a única caixa de inspeção. Né? Mas como eu vou precisar ter duas tubulações chegando, uma que vem dessa caixa e uma que vem dessa outra, então eu tenho que colocar ali outra caixa de inspeção. E o que sai dali é o coletor público. Então a ideia da caixa coletora é essa, é receber o efluente daquele pavimento, recalcar, colocar uma bomba nessa caixa coletora para recalcar e mandar para uma caixa de inspeção lá em cima. Essa é a finalidade da caixa de coletora. Fora isso, a caixa coletora não tem função. Tá? Bem, então visto isso daí, tá? Eu tenho aqui outras imagens que também são da norma, da NBR 8160. Aqui eu tenho um banheiro, certo, pessoal? Nesse banheiro eu tenho aqui, ó, esgoto primário, linha fechada, linha cheia. Esgoto secundário, linha traço-traço e subsistema de ventilação, linha ponto-ponto. Então note que eu tenho um ralo aqui. Esse ralo é esgoto secundário, ele está mandando água para cá, ó. Isso aqui é quem? Isso aqui é a minha coluna, não. Onde é que está aqui? Está aqui, caixa sifonada. Tá? Então, esse ralo é sifonado? Não, é um ralo seco. Por quê? Porque a caixa já é sifonada. Por detrás do vaso sanitário está passando uma tubulação, ou por debaixo do vaso sanitário está passando uma tubulaçãozinha aqui, que é o ramal de descarga do ralo vindo para essa caixa sifonada. Bem como está passando uma tubulaçãozinha aqui, que é o ramal de descarga do bidê para a caixa sifonada e o ramal de descarga da pia para a caixa sifonada. O que sai daqui é ramal de esgoto. Essa tubulaçãozinha aqui é ramal de esgoto. Está aqui o nome dela, ó. Cadê ramal de esgoto? Está aqui verdinha, ramal de esgoto. Esse cara aqui é ramal de esgoto. Aqui é o ramal de descarga do vaso, que ao se juntar com o ramal de esgoto desses elementos, se torna só ramal de esgoto mesmo, nesse trecho. Tá? Tem dimensionamento para isso tudo. Não se preocupe. Só qual adianta, aumenta, diminui. A gente vê isso no quinto arquivo, nós estamos no segundo, tá? Ok, pessoal. Então, esses ramais de esgoto vendo de cima, essa figura, pessoal, é aquela mesma figura que a gente tinha colocado aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar para você. É essa mesma figura, vendo de cima, tá? Vendo em planta. Ok? Então, ó, o efluente líquido vem para cá, esse cara aqui, ó, TQ, tubo de queda. Professor, eu tenho vários tubos de queda no meu prédio, TQ1, TQ2, TQ3 e assim por diante, tá? E bem aqui eu resolvi ventilar quem, pessoal? O ramal de esgoto. Então aqui é o ramal de ventilação
e aqui é a coluna de ventilação. Então aqui teria RV e aqui tem CV, CV1, CV2 e assim por diante. Ok? Olha o esquema aqui, como é que fica, pessoal. Eu quero lembrá-los que eu já expliquei para vocês, mais no começo do curso, que a representação gráfica ela pode ser unifilar, representada por linhas, ou ela pode ser detalhada, onde eu represento com detalhe, com dimensões e não por uma linha. Eu não posso, me diga como é que você conseguiria representar uma caixa sifonada dessas com um ponto, por exemplo. Não dá. Eu tenho que indicar aí várias coisas da caixa sifonada, o volume, a altura dela, o número de entradas, o diâmetro dessas entradas, o diâmetro da caixa sifonada, o diâmetro da tubulação de saída, as direções para cada um. Eu preciso representar isso de forma detalhada, na representação detalhada. Como é que eu preciso mostrar que isso daqui é uma curvazinha 45 graus? Eu preciso mostrar o detalhe do ramal de ventilação, tá? Joelhinho, ramal de ventilação até aqui, ó, e bem aqui, esse ramal de ventilação está se juntando à coluna de ventilação. Talvez você não esteja vendo, porque essa junção é na sua frente, tá uma tubulação aqui, outra aqui, ó. O ramal de ventilação vem daí, sobe, bem aqui, ele, ó, pá, entra na coluna, insere na coluna bem aqui. Eu preciso de uma representação detalhada para fazer isso, ok? Então dê uma olhadinha, dê uma paquerada, dê uma brincada com essa figura, porque ela explica tudo que nós vimos. Olha aqui a coluna de ventilação nascendo no tubo de queda e morrendo no tubo de queda. Depois que morre, eu passo a chamar o tubo de queda de quê? De tubo ventilador primário. Olha aqui o ramal de descarga do vaso vindo com 100 e vindo aqui virando tubo de queda. Olha aqui o ramal de esgoto da pia vindo para a caixa sifonada, CS. Da caixa sifonada bem aqui, esse ramal de esgoto, ele está vindo aqui, ele faz isso, ó. Pá, insere aonde? Nesse ramal aqui, ó. Bem aqui está a inserção. Um pouquinho antes, bem aqui, está a inserção do ramal de ventilação. Ou seja, eu ventilei quem? Eu ventilei o ramal de esgoto que sai da caixa sifonada. Ok? Beleza. Vamos para frente. Mais do mesmo. Outra figura, visto de cima, tá? Onde eu tenho aqui, ó, ramal de descarga da pia, ramal de descarga do ralo seco do chuveiro, ramal de descarga do bidê, todo mundo vindo para onde? Para a caixa sifonada. Ramal de esgoto, inserção da coluna de ventilação, que é o ramal de ventilação, é por cima, ou seja, o ramal de esgoto está aqui. Eu não posso ligar o ramal de ventilação lateralmente, muito menos por baixo, é por cima, tá? Coluna de ventilação, continuidade, ramal de esgoto que se junta com o ramal de descarga do vaso e passa a se chamar ramal de esgoto, tubo de queda ao lado da coluna de ventilação dentro de uma mesma parede. O que tem de novidade nessa figura é que ele coloca uma distância aqui, ó. Ele escreve 2dn, diâmetro nominal, 2 vezes o diâmetro nominal dessa tubulação. Então a norma ela vai colocar uma distância máxima e uma distância mínima para eu inserir o meu ramal de ventilação, a distância máxima e a mínima dele até o elemento desconector. Nem pode ficar perto demais, nem pode ficar longe demais. E tem um porquê disso, mas nós vamos ver isso no slide correto. Ok? O esquema de novo, vocês veem isso aí já em casa, já está bem explicado. Esquema de novo, para vocês se debruçarem melhor com essas explicações, tanto do pavimento térreo como no tipo, né? No tipo, você só tem elementos como ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda, né? Coluna de ventilação, ramal de ventilação. Mas no tipo você tem, além dele, subcoletores e caixas de inspeção. Tá? Bom,
de novo a imagem mostrando todos os elementos, aí vocês já olham novamente, a imagem está repetida, mais imagem, eu enriqueci muito com imagens para que vocês possam ter aí uma boa percepção, ok? Prédio, contendo a caixa coletora quando tem subsolo, né? Dei uma olhadinha nesses elementos, estão todos bem explicados, eu não vou ficar alongando o vídeo, reexplicando uma imagem que contém os elementos que já foram apresentados, tá? Então, essa aula de apresentar os elementos morre aqui, tá? Nós vamos ter aí um terceiro arquivo, pessoal, que vai tratar aí de elementos especiais, caixa de gordura, tá certo? Caixa sifonada, o dimensionamento dessa turma aí, os elementos de inspeção, como caixas de inspeção também, tá? Depois nós vamos ter, esse aqui é o segundo, nós vamos ter o terceiro, nós vamos ter o quarto, que vai falar de subsistema de ventilação, e o quinto, que vai falar de dimensionamento de todo mundo, ok? Então a gente encerra essa aula por aqui, estava bom.